go. Pessoal, é o seguinte. Na aula passada, a gente viu o módulo 4. Tá dando interferência? O áudio ou não? Ah, eu tô ouvindo. Não, aqui não. Não? Tá. A gente viu o módulo 4, que é o quê? Sobre o pensamento científico. Lembra que existem várias maneiras de você fazer ciência, tá? Que maneiras? Por exemplo, você pode usar como pensamentos filosóficos, teológicos, questão de religião, filosofia, aqueles filósofos, né? Aristóteles, Platão. Esse é um jeito de fazer ciência, tá? Tem outro jeito de fazer ciência que é com base no senso comum. Senso comum é quando você usa, na verdade, coisas que você, do seu dia a dia, toda vez que você faz, que você passa por isso, isso daí, ele vai, na verdade, você vai dizer que é uma verdade. Por exemplo, o frio, toda vez que tá mais frio, as pessoas ficam mais doentes. Então, quer dizer que o frio traz doença. Isso é tipo assim, a cor vermelha irrita os touros. Manga com leite faz mal. São coisas que são do senso comum, que isso foi disseminado, mas não tem uma comprovação científica, tá? Mas é mais uma questão de vivência da pessoa. Isso é uma maneira de fazer ciência. Veja bem, o senso comum, algumas vezes tá certo, outras vezes errado, tá? Na verdade, vai depender bastante da vivência, na verdade. Porque, assim, a cor vermelha irrita os touros, que eu dei o exemplo. Na verdade, touro não vê cor. Então, por que o vermelho? O vermelho, ele é uma simbologia para representar a cor do sangue, né, do touro derramado nas touradas que antigamente o pessoal fazia, né? Então, na verdade, eles irritam o touro antes e qualquer coisa que aquele cavaleiro faça, o touro vai se irritar e vai para cima. Então, o movimento da capa, né, que eles fazem é para irritar o touro que já vai irritado, tudo bem? Então, são frases do senso comum. E tem uma outra maneira de se fazer ciência, que é usando a metodologia científica, que é o caso que a gente está estudando, tá? A gente se baseia por esse método científico. Existem outros? Existem outros. Mas a gente vai usar o que está na apostila, tá? Qual é o método que está na apostila? A apostila, ela fala que a gente tem que observar, o primeiro passo de uma metodologia é você observar um fenômeno. Por exemplo, eu estou observando que o céu é azul. Então, aí eu vou começar a fazer questionamentos dessa minha observação. Por quê? Por que o céu é azul? Não é lilás? Não é verde? Não é amarelo, minha cor predileta? Sei lá, por que é azul? Então, você acaba fazendo esses questionamentos. Aí o segundo passo é quando você vai criar uma hipótese, quando você quer explicar. Na tentativa de explicação, você pode pegar teorias antigas que já existem, do porquê o céu é azul, e continuar. Você está de acordo com essa teoria que explicaram ou não? Lembra aquela história da abiogênese, biogênese, ser vivo vem de ser vivo, ser vivo vem de algo morto? Então, você vai acreditar na teoria e tentar, ou você vai fazer o contrário, vai tentar provar o contrário. Então, você acaba criando hipóteses. E essas hipóteses têm que ser testadas. Testadas com base em experimentos. Você vai testar uma hipótese no laboratório, tá? E essa hipótese, depois que você testou várias vezes, tentou fazer grupos controles, né, que a gente estava falando, o grupo controle para você diminuir a porcentagem de erro do seu experimento, você considerar as variáveis que tem, temperatura vai influenciar no seu experimento, então você tem que repetir esse experimento nas mesmas condições, na mesma temperatura que você fez. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora que você quer
fazer um experimento. Aí, beleza, todo mundo fez experimento, vários, até de outras áreas podem fazer, você registra isso num relatório para todo mundo fazer, todo mundo fez, deu o mesmo resultado. Aí você conclui o seu trabalho e você pode elaborar o quê? Teorias, leis, modelos. Qual a diferença? Uma teoria, por exemplo, teoria da abiogênese, são afirmações que você faz de acordo com o experimento que você criou. Então, se você fez repetidamente o experimento e deu a mesma coisa, você cria uma teoria. Mas lembra que a teoria, ela não é uma verdade absoluta. Na ciência, a gente não trabalha com verdade absoluta. É diferente da matemática, tá? A gente trabalha com números certos. Na ciência, não. A ciência, ela evolui conforme a necessidade, tá? Então, você vai criar teorias. O que seria uma lei? Lei é como se fosse uma teoria, só que tem uma diferença. A lei, ela se baseia em cálculos matemáticos para provar o que você está falando. Por exemplo, a segunda lei de Newton, ele fala a gente vai estudar sobre isso, inclusive, tá? A primeira, a segunda e a terceira lei. Mas a segunda lei, ela tem uma aplicação de uma fórmula sobre força, massa e aceleração de um corpo. Então, por exemplo, se eu chutar uma bola de basquete, que o Cezinha não me ouça, ok? Mas se eu chutar uma bola de basquete e ela tem mais massa se eu comparar, por exemplo, com uma bola de gude, uma bola de vidro, tá? Uma bola de gude. Se eu for chutar as duas bolas com a mesma proporção de força, você concorda que a bolinha de gude ela vai muito mais longe porque ela tem menos massa? Se ela tem menos massa, ela acelera mais, tá? E uma bola que tem mais massa, se eu chutar com a mesma força, como ela tem mais massa, ela vai mais devagar, ela chega depois, tá? É a mesma coisa que você colocar um gordinho e um magrinho para correr. Quem você acha que chega primeiro? Se tiver um donuts no final da corrida, você já sabe que não tem nada a ver com o que eu tô falando, tá? Mas, brincadeiras à parte, é isso que eu quero falar. Então, Newton, ele provou que existe uma força que vai depender de massa de um corpo e da aceleração dele, tá? Mas a gente vai falar sobre isso depois. É só para falar o que é uma lei. Lei se baseia por cálculos matemáticos que vai ajudar você a prever, sei lá, fenômenos posteriores, tá? E aí o seguinte, como por exemplo, tem um fato legal, os cientistas, eles previram que Netuno existia por causa de um cálculo matemático, mesmo antes da observação, mesmo antes da criação do telescópio. Eles fizeram essa previsão que existiria mais um planeta no sistema solar, tá? Então, você vê a importância da matemática. Muita gente pode não gostar, mas ela tem um papel fundamental, tá? E o seguinte, então, lei, ok, com cálculos, teoria, é mais uma questão, depois de experimentos, é uma questão de afirmações que o pessoal faz. E também você tem modelos, que é o tema da aula do quarto trimestre. Um modelo é tipo uma representação. Eu não posso pegar, por exemplo, porque o céu é azul? Eu não posso pegar o céu, uma parte do sol, falar da atmosfera, da Terra, para explicar o porquê que o céu é azul. Tudo bem? Eu tenho que tentar produzir isso no laboratório. Não tem como eu fazer isso. Então, você faz experimentos com objetos que você tem. Então, você tenta recriar uma situação dentro de um laboratório. E o modelo, ele serve para explicar isso. Então, por exemplo, o modelo de um DNA. Eles criaram um modelo de DNA sem ter visto um DNA. Modelo é mais assim uma representação mesmo, como eu falei, tá? Você tenta explicar um fenômeno gigante ou muito microscópico que você, por exemplo, você tem deficiências, você não consegue ver
muito longe e nem muito, coisas muito pequenas, então você vai criar modelos, então requer muito estudo para você tentar explicar um fenômeno, tá? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não. Não. Não, beleza. Vocês estão quietos? Vocês estão dormindo ou vocês estão acordados? Mais ou menos. Tá. Então, tem alguma dúvida sobre essa questão? Na aula passada, a gente viu sobre esses fenômenos. Aquele vídeo da pipoca, se você assistir de novo ele, na verdade, lembra aquela história do Fantástico, Detetive Virtual? É bem isso mesmo. Será que a gente pode acreditar em tudo que sai na internet? Não. Não, tá? Desculpa. A gente não pode acreditar em tudo que acontece na internet. Então, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, tá? De que maneira se faz ciência? Quantas fake news foram espalhadas sobre o coronavírus? Então, tem que ter muita cautela, porque muita gente faz isso de propósito, tá? Para espalhar esse conhecimento sem nenhuma comprovação. Mas tem muita gente que leva isso a sério, tá? São pesquisadores e fazem a ciência caminhar. Bom, se não tem dúvidas, nós vamos à página 369. Que é o módulo 5. Nesse módulo 5, vocês vão ver, vai falar sobre o mundo da física, especificamente a física. O que é a física? A física está encaixada dentro da ciência, tá? A física nada mais é do que um ramo da ciência que vai tentar explicar esses fenômenos que acontecem no dia a dia. Explicar, tentar usar cálculos matemáticos, formular teorias, leis, tudo para tentar entender. O ser humano adora isso, tentar entender as coisas, tá? E a gente tem que ter uma noção de que o conhecimento científico, ele não é só para quem faz ciência, ele serve para todo mundo, tá? Todo mundo merece ter acesso ao conhecimento científico. E tem uma série aí chamada Cosmos, não sei se vocês já ouviram falar, esse cara aí, ó, que tá na página, ele fala justamente isso. Ele tenta desmistificar. Desmistificar? Caramba. Acho que é essa palavra. Para fazer com que o conhecimento ele não esteja atrelado só para quem é cientista, ele esteja assim aberto, tá? O conhecimento ele é para todos. Se vocês olharem na próxima página da apostila, aí na página 370, ele vai falar de um grande observatório que existe lá no Japão, que ele detecta neutrinos. São tipos de nêutrons, partículas de átomo, tá, gente? Bem pequenas, menores que um átomo, que serve para ver formação de estrelas, serve para tentar entender esses fenômenos. Então, a física, ela vai acabar criando esses conhecimentos para você, equipamentos para você tentar entender como que as coisas funcionam, como que o universo foi formado. É claro que tem muitas questões que, na verdade, não são respondidas ainda, tá? Tem muito conhecimento que a gente tenta buscar, mas ainda não encontrou resposta, infelizmente. Mas quem sabe vocês não possam encontrar respostas para muitas perguntas que hoje não têm resposta. Futuramente, quem sabe, tá? Nós vamos à nossa página 372 agora. E a pergunta é o seguinte: por que um avião voa? Como que um avião voa se ele tem toneladas de massa? Alguém poderia tentar explicar? Ou tentar...
Professora, que página? Página 372. A gente vai tentar responder esse conhecimento hoje. Então, eu queria que vocês, não, eu queria não, eu quero que vocês peguem uma folha, pode ser de caderno ou folha sulfite. E aí, vocês vão fazer exatamente o que essa atividade 1 fala para vocês. Chama princípio de Bernoulli. Você vai pegar uma folha. Vou pegar aqui uma folha. Ok? E aí vocês vão pôr bem próximo à boca, sem babar. Próximo à boca. E vocês vão assoprar. Ver o que acontece. Qual página mesmo, Pro? Página 372. Coloque embaixo e vê o que acontece com essa folha. Aí eu esperei da 7 horas, de matemática. O velho tá voltando em mim. Eu acordei no Que movimento ela faz? Ah, meu... Cara, E aí, quem conseguiu? a minha vai pra frente, fica balançando. Isso, ela faz esse movimento aqui, ó. Quando você assopra. Tá vendo que ela levanta? É. Quando você sopra por cima da folha, ela levanta. Eu não entendi. Ô, Pro, eu não tô achando a Vixe, página. que brisa! Volta na sua cara. É página 372, Luan. Nossa, eu tô no 50. 372. Cheguei. Deixa eu ver. Que brisa! Por que isso acontece? O que Que o acontece? mundo é louco. Existe um princípio aqui para vocês. Vocês estão vendo a página que eu compartilhei? Eu tô. Tá? Sim. Tem um princípio de Bernoulli, tudo bem? O que significa esse princípio? Ele fala o seguinte, que a velocidade, aqui está uma asa de avião, por causa do formato da asa de avião, eu tenho duas grandezas associadas, que é o seguinte, aqui dando interferência. Quanto maior a velocidade, menor a pressão. Por exemplo, quando você assopra em cima, você está dando mais velocidade, certo? Para essa superfície de cima. Quando você dá mais velocidade, você diminui a pressão que o ar faz em cima. Em compensação, embaixo é o contrário. Quando você tem menos velocidade, você tem mais pressão. Se você tem mais pressão, o que acontece? Sobe, porque é como se a pressão de baixo, que ela é maior... Não consegui fazer. Não conseguiu? Não. Assopra por cima, Luan. Ó, segura a folha com a borda virada para você, para sua boca. E você assopra em cima. Consegui. Conseguiu? Então é o seguinte. Imagina a folha aqui, ó. Aqui tem menos pressão, mais velocidade, menos pressão. Embaixo é o contrário. Menos velocidade e mais pressão. Se tem mais pressão, olha o que vai acontecer. Sobe. Então, mesmo o avião tendo uma grande massa, ele pega a velocidade, certo? Para subir. Isso é importante. Quando ele pega a velocidade, por causa do formato da asa dele, eu quero que vocês olhem nesse desenho aqui, ó.
Isso aqui, gente, é como se fosse um túnel de vento com fumaça, porque o vento a gente não vê, né? Então, com fumaça para você observar como que acontece o fenômeno. O vento vem aqui, ó, na sua esquerda para a direita, tá? Ele está soprando da esquerda para a direita. Quando ele vem, aqui, ó, eu crio uma zona rápida e menos pressão. Tanto é que o ar tem um turbilhamento aqui. Meu Deus, hoje está difícil. Um turbilhonamento, tá? Fica uma região mais embaçada de ar. E aqui, ó, a velocidade ela é menor e faz com que a pressão seja maior. Então, sobe a asa. Quando sobe, ele levanta o avião. Então, o avião pega a velocidade, né? Ele pega a velocidade e aí o ar que tá aqui, ó, como tem mais pressão embaixo, ele faz isso aqui, ó. E aí o avião sobe, tá? Tudo bem? Isso aí você pode perguntar, mas por que ele não sobe eternamente e vai conhecer Deus? Sei lá, qualquer pergunta do tipo. Porque, não sei se vocês já repararam numa asa de avião, né? Quem já viajou, ele tem a asa dele, ele tem uma tampa meio que ele levanta assim, ó. Isso daqui ele consegue controlar a altura dele. Vocês já viram? Eu já vi, eu já vi. Já viu? Eu também. Também. Ele consegue meio que subir ou descer, né? Dependendo qual é o curso do avião, tá? Então, na alternativa A aí, ó, que aqui não tá, aqui não tá? Mas embaixo dessa figura aqui. Para vocês, pergunta o seguinte: assopra fazendo o ar passar horizontalmente por cima da folha. O que aconteceu com a folha? Subiu. Isso, então coloquem aí. A folha subiu, fez um movimento para cima. Ó, essa frase aqui, ela é importante para vocês, tá? Quanto maior a velocidade de escoamento de um fluido, ar ou água, no caso a gente está falando do ar, o avião está indo pelo ar, mas a gente vai falar da água também, tá? Vocês já viram aqueles compressores de tinta? Esse aqui, ó. Já. Então, Já. ele pulveriza a tinta. Isso daqui, ó, ele faz o ar comprimido passar e solta um jato forte de tinta. É para evitar mancha, respingo de tinta quando você quer pintar alguma coisa, tá? Ele tenta pintar de maneira uniforme. E é a mesma coisa que acontece aqui, ó, chamado princípio de Bernoulli, tá? E olha só que interessante. Olha o que acontece na próxima página. Se vocês virarem a 373. Olha o que acontece. Quando o ar flui, por causa do formato da asa, esse formato aerodinâmico aqui, ó, o ar flui com mais velocidade. Olha aqui, ó, a velocidade superior era maior. Se a velocidade é maior, essa pressão aqui vai ser menor, são inversamente proporcionais, tá? E o contrário, aqui, ó, velocidade inferior, ela é menor, portanto a pressão é maior. Se a pressão é maior, ela empurra o avião para cima. Então, o avião ele voa por causa da diferença das pressões superior e inferior. A inferior ela é maior que a superior para o avião levantar voo, tá? E aí justamente pergunta na questão B. Questão B. Vamos lá. Qual pressão é maior? Aquela que atua na face superior, empurrando para baixo, ou aquela que atua na face anterior, empurrando para cima? Justifique. A inferior, empurrando pra cima pra levantar o avião. Isso. Eu acho que é pra baixo, sei lá. Se a velocidade é menor, a pressão ela é maior, tá? Então, a pressão inferior é maior
Porque a velocidade inferior, ela é menor. De acordo com, aí vocês coloquem aí, princípio de Bernoulli. A pressão inferior Ai, meus costas. é maior, já que a velocidade inferior é menor, de acordo com princípio de Bernoulli. Peraí, essa é a B? Quer saber? Tá. Professora, depois de menor é o quê? Professora, pode repetir, fazendo um favor? Também. Repito. A velocidade, a pressão inferior é maior, já que a velocidade inferior é menor. Professora, pode repetir a B? Eu tô repetindo. Repete a B. Ela tá repetindo. Meu Deus. Meu Deus. Meu. Vou repetir de novo. A pressão inferior é maior, já que a velocidade inferior é menor. De acordo com o princípio de Bernoulli. Valeu, pro. De nada. Repete a B, por favor. Zoeira. Repete a B, por favor. Alguém pode me repetir a B, por favor? Alguém repete 1000 vezes a B aí? Bom, a C. O princípio de Bernoulli justifica as suas observações? Essa observação aqui, ó, desse desenho. Esse desenho obedece o... A gente acabou de responder, gente. Obedece o princípio de Bernoulli? Sim. 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 Você pode colocar... Vamos colocar de uma maneira diferente nessa resposta. Coloca assim, aí você pode colocar que... Vamos colocar de uma maneira diferente. Agora vamos falar da parte de cima. Pelo formato da asa, a velocidade superior é maior e a pressão superior se torna menor. Que aí você sabe que tem as duas opções, tá? De resposta, tanto faz. É pelo formato da asa. Sim, aí pelo formato da asa, a velocidade superior é maior. É maior. E a pressão superior é menor. Podemos ir para D? Pode. Então a pergunta é, por que o avião voa? Porque ele tem asa. Além disso, é o formato da asa com o quê? A turbina. A diferença de pressão. Perfeito. Murilo. Então anotem aí. Não, é por causa da turbina também. Então, mas a Não. turbina faz ele pegar a A velocidade. turbina faz ele andar, amor. Agora Tá bom, tá então pega a bolsa do avião, avião taca lá de não cima anda. pra ver O se ele avião voa. não anda. Ah, tá com o avião lá de cima sem turbina pra ver se Ô, ele Luan, voa. mas se fosse a
turbina, o avião de papel não voava. O avião de papel não voa, ele plana. A turbina serve para ele pegar a velocidade para que essa diferença de pressão aconteça, tá? Então, Peraí, você depois tem uma diferença de pressão? isso, pelo formato da asa e pela diferença de pressão sobre ela. O formato da asa e a diferença de pressão sobre ela. Pessoal, tem alguma dúvida? De boa. Nenhuma. De boa? Tá. Então, falta 4 minutinhos. Se não tem nenhuma dúvida, até a próxima aula. A próxima aula é o Pô, na quê? moral, na próxima você se multa, tá, ô, Luan? Que, meu Deus. Que horror. Estão matando próxima é criança qual? lá na casa do... Eu não sei, gente. Tem que ver aí, tá? Não, mano, é porque, tipo assim, o fone que eu tenho, o microfone fica do lado da boca, aí eu só consigo esperar Alguém pela tem boca, porque eu desvio. Não. Não. Finalmente consertei essa bosta. Tava difícil pra cacete. Ai, tá sendo rapaz, gravada. Ai, meu. Ninguém viu. Nem o Tchau, Rio, tá gente. ligado? Beijo. Vou encerrar, tá? Tchau. Tchau, professora. Beijo. Tchau, A pro. próxima aula é o quê? Próxima aula é o quê? Falou.